Te damos glória, te damos honra, te damos glória. Aleluia, Senhor. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Hoje nós estamos encerrando a nossa série baseada nesse tema: por que projetos nobres fracassam? Durante todo o mês de fevereiro, nós conversamos a respeito desse tema. E hoje é a nossa última mensagem. O sentimento que eu tenho é um sentimento de gratidão a Deus por você ter acompanhado, você que acompanhou essa série. Que Deus abençoe sua vida, que tenha acrescido a você a palavra de Deus. Não a mero conhecimento. Conhecimento a gente adquire de outras formas. Mas percepções e impressões espirituais que fiquem registradas no seu coração. É essa a minha esperança, é essa a minha oração. Então deixa eu te situar dentro da nossa série, né? Vamos lá. Foram 4 mensagens. A primeira mensagem: por que projetos nobres fracassam? E o tema, ou o texto que fundamentou a nossa mensagem foi Gênesis capítulo 11, verso 1 a 9, sobre a Torre de Babel. Em seguida, nós falamos sobre os espias na terra de Canaã, em Números capítulos 13 e 14. Concentrado aí nesses versos 25 a 33 do capítulo 13. Na semana passada, a arca do Senhor de volta a Israel, levada a Jerusalém, em 2 Samuel capítulo 6, versos 1 a 11. E hoje, a nossa mensagem baseia-se nesses 2 textos que estão aí citados. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Queria ler com você os versos 35 a 37. E depois o texto paralelo, que é o texto de 1 Reis, capítulo 22, verso 49. Verso 49. Está errado aí na projeção. Primeiro Reis, capítulo 22, verso 49. Nós temos acrescentado algumas informações ou respostas do porquê projetos nobres fracassam. Para você que está pegando só hoje, ou pegou algumas mensagens, a primeira resposta que nós encontramos estudando Gênesis capítulo 11 foi que projetos nobres fracassam porque nos falta a motivação correta. Ainda em Gênesis 11, porque nos falta obediência e porque nos falta unidade. Na segunda mensagem, nós descobrimos que projetos nobres fracassam porque nós não contávamos com os desafios e dificuldades do percurso. E por que não nos preparamos para os desafios? Por que não nos preparamos para as dificuldades? Fomos tomados de desânimo, de medo, de mediocridade, desespero, desesperança e murmuração. Semana passada, nós estudamos que projetos nobres fracassam porque nos rendemos à máxima de que os fins justificam os meios, enquanto, para Deus, os meios determinam os fins. Então foram 5 respostas, estudando até agora 3 textos.
Nesse quarto texto que nós vamos estudar, ou esses dois textos que são paralelos, eu queria prover mais duas respostas para encerrar a nossa série e concluir, não com uma tônica de fracasso, mas de esperança. Então, a minha conclusão é buscar esperança quando nossos projetos, por mais nobres que pareçam, acabam fracassando. Então, leia comigo aí 2 Crônicas, capítulo de número 20, versos 35 a 37. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. 1 Reis é apenas o texto paralelo, mas é importante que nós leiamos. 1 Reis, capítulo 22, verso 49. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir. Então, acrescenta a informação de que a busca era o ouro de Ofir, né? Para irem a Ofir em busca de ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Por que projetos nobres fracassam? Eu queria começar pensando com os irmãos sobre uma das marcas do reinado de um rei, que não é Josafá, que foi Salomão, cuja grande marca desse reinado foi a opulência, a grandiosidade de tudo quanto Salomão construiu. A marca foi a riqueza e a prosperidade de Salomão. Salomão, ele possuía uma certa obsessão por ouro. Quando nós lemos 1 Reis, capítulo 10, nós descobrimos algumas coisas importantes sobre, talvez, o caráter de Salomão, ou um colorido do modo como Salomão era. Alguns traços da sua personalidade, talvez, estejam ali. 1 Reis, capítulo 10, nos fala que o reinado de Salomão era provido anualmente de 23 mil quilos de ouro. 1 Reis, capítulo 10, diz que cerca de 23 mil quilos de ouro chegavam ao reino de Israel durante o reinado de Salomão. Diz também esse texto que, entre outras coisas, escudos de ouro, por exemplo, o trono de Salomão era um trono que não havia igual em toda a época. Ele foi construído com 6 degraus, em cada ponta dos degraus um leão, havia a figura de um leão, e o seu trono era um trono de marfim. Do lado de cada um dos braços desse trono também uma figura de leão, e tudo revestido de ouro. Ouro puríssimo. É muito interessante a gente ir percebendo que a prata, por exemplo, segundo esse texto, no reinado de Salomão era completamente desqualificada, porque não davam nenhum valor a ela.
porque tudo era de ouro. As taças em que Salomão bebia, os instrumentos que ele se utilizava durante o seu reinado eram todos de ouro, diz a Bíblia. E esse texto esclarece que ele tinha uma parceria com o rei de Tiro, chamado Irão. E que nessa parceria, eles iam até Ofir em busca de ouro. E traziam desse ouro para Israel e para Tiro. A frota de navios, e esse texto diz que eram os navios de Tarsis, que me parece ser muito mais um modo de predicar, de dizer que esses navios eram navios especiais, do que meramente um nome qualquer aos navios, mas esses navios eles tinham uma condição especial, eram navios mercantes ou grandes navios. Tanto de Salomão, a frota de Salomão e a frota de Irão se uniam e eles iam em busca de ouro. E a Bíblia diz que essas viagens demoravam 3 anos, ida e volta. Esses navios, de fato, precisavam ser navios fortes o suficiente para enfrentar as intempéries do mar, as tempestades em meio ao mar, os ventos rijos, enfim, todos e quaisquer obstáculos deveriam ser superados, de modo que esses navios eram bem construídos. Eram navios que, ao longo da Bíblia, ficaram conhecidos como os navios de Tarsis. Queria que você apenas ouvisse algumas referências bíblicas que nos falam a respeito desses navios. Isaías capítulo 2, versos 12 a 17, não precisa abrir, apenas ouça. Diz assim: pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido. Particularidade. Esse foi o primeiro texto, olha que loucura. O primeiro texto que eu preguei na minha vida foi esse texto. Um presbítero doido, um presbítero lá da igreja, onde eu frequentava, um dia olhou para mim, ele estava orando comigo, tinha 12 para 13 anos, ele olhou para mim e falou assim: você vai pregar domingo. Igreja pequena, gente, sem pastor, Deus tem que usar até as mulas para falar. Você vai pregar domingo. Eu falei: não, o que é isso? Ele falou: vai pregar. Escolhe um texto e você vai pregar. E eu preguei. E o primeiro texto que eu peguei na minha vida foi esse texto aqui, Isaías capítulo 2, versos 12 a 17. Não me lembro o que eu falei. Mas eu achei ele muito interessante e bonito, e preguei. Tá certo, a pregação deve ter demorado uns 7 minutos, mas eu preguei. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, contra todo que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naqueles dias. Pelo contexto, você compreende que os navios de Tarsis são referências a algo elevado. É símbolo de altivez. É símbolo de soberba, de arrogância, de vaidade. Com muita frequência, esses navios sempre estão ligados a Tiro. E aí eu fiquei fazendo referências, tentando entender isso, mas me lembro, por exemplo, que Jesus, quando profere uma palavra dura contra as cidades impenitentes, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, Jesus utiliza a comparação dessas cidades com 3 cidades: Tiro, Sidom e Sodoma. Certamente Tiro era uma cidade extremamente conhecida e uma cidade de referência. Esses navios
falam, inclusive, do enriquecimento produzido pelo comércio marítimo daqueles que cruzavam o mar Mediterrâneo, porque Tiro era uma cidade que ficava às margens desse mar, a ponto dessa cidade fenícia, hoje no Líbano, chamada Tiro, ser uma cidade que se tornou conhecida e rica por causa desse comércio. Foram eles os primeiros, segundo a história, a se aventurar na navegação do mar Mediterrâneo, em busca de ouros e de outras especiarias, de outros produtos. Texto de 1 Reis, capítulo 10, informa, inclusive, que eles traziam alguns animais, macacos, por exemplo, dessas terras, pavão. Talvez porque o pavão, você já ouviu a expressão empavonado? Quem que é uma pessoa tomada de uma certa vaidade? Não sei se tem alguma referência, mas eles traziam pavões, por exemplo, entre outros produtos. A Bíblia nos ensina, talvez, me parece, nessa leitura que fiz, que esses navios de Tarsis, que eram navios mercantes, navios grandes, pudessem apenas ser um símbolo para nós de grandeza, de exaltação, como já disse. Em Ezequiel capítulo 27, verso 25, a Bíblia diz que os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para a tua mercadoria, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Falando de Tiro. Uma profecia contra essa cidade de Tiro diz que são esses navios que fizeram com que essa cidade se enchesse de glória, por causa das mercadorias que trazia. Mas algumas vezes os textos bíblicos, quando se referem aos navios de Tarsis, falam de destruição. Exemplo, Salmo 48, verso 7, diz que os reis se uniram para invadir o monte do Senhor. Mas Deus, com um vento oriental, quebrou as naus de Tarsis. Salmo 48, verso 7. Isaías capítulo 23, verso 14, diz assim, numa profecia contra Tiro: uivai, navios de Tarsis, porque está desolada a vossa fortaleza. Vocês não têm mais onde atracar os navios, porque Tiro foi destruída. Isso é um pouco dos navios de Tarsis na Bíblia. Mas eu queria prosseguir falando um pouco do ouro de Ofir, que foi, assim, divulgado. Todo mundo passou a conhecer o ouro de Ofir por causa daquela música, né? Que diz lá que nós somos raros como o ouro de Ofir. Bom, eu queria fazer algumas referências a respeito. O ouro de Ofir, sem dúvida, nos fala de um elemento de pureza e preciosidade únicas. Sabedoria vinda de Deus é comparada ao ouro de Ofir. Em Jó, capítulo 28, verso 16, diz que essa sabedoria vinda de Deus não se pode avaliar, mesmo que seja pesada em ouro de Ofir. Não se pode. Dizendo que a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria de riqueza inigualável. Nós temos ainda uma menção muito interessante a respeito desse ouro no livro de Isaías. Quando Deus está dando uma profecia bastante dura para a Babilônia. Em Isaías capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Eu farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei as soberbas dos violentos. Nesse contexto, Deus usa a figura do ouro de Ofir para comparar a escassez desse ouro raro com a escassez dos homens que sobreviveriam ao juízo de Deus na Babilônia. E talvez o irmão não entendendo o texto,
disse que os homens são mais raros do que o ouro de Ofir. Mas ouça o que o texto diz: farei que os homens que sobreviverem ao juízo que eu trarei sobre Babilônia sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. O que Deus está dizendo é o seguinte: os homens que sobreviverem ao juízo que eu enviarei sobre Babilônia serão raros, raros como é raro o ouro de Ofir. Não estava dizendo que eu e você somos raros. Nós somos, sabe o quê? Vasos de barro. Precisamos muito da graça de Deus. Não se iluda. Você é mau e precisa de Jesus. Não pense que você é material como de ouro, ouro de Ofir. Você não é. No dia que você morrer, se você não tiver Jesus no teu coração para te levar para o céu, você vai secar como qualquer um na terra. E depois disso o juízo, diz a Bíblia. Se existe algo precioso em nós, é a presença de Jesus aqui. Cristo é tudo em todos. É a presença de Jesus. É o que dá equilíbrio ao homem. A mensagem não é sobre isso, mas o que dá equilíbrio ao ser humano é entender, por exemplo, o que diz o Salmo de número 8. Que Deus é um Deus que nos honra muito. A ponto da Bíblia dizer assim: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? No entanto, pouco menor do que os anjos o fizeste. Ou seja, a Bíblia está dizendo: você tem um lugar de honra, homem, na criação. Ser humano, você tem um lugar de honra na criação. Deus fez você como nenhum dos outros seres criados. Mas esse texto, ao mesmo tempo que fala que nós temos um lugar de honra, diz também: que é o homem para que dele te lembres? Ou seja, a honra que Deus te coloca deve gerar no seu coração humildade diante de um Deus soberano e poderoso. Honra e humildade, esse é o equilíbrio. Nesse texto que nós lemos de 2 Crônicas e 1 Reis, o rei Josafá faz uma aliança com Acasias, filho de Acabe. Na verdade, Josafá foi um rei muito piedoso, mas as alianças que fez foram alianças trágicas. Josafá se aliou a Acabe, pior dos reis de Israel. Josafá era rei do reino do sul, em Judá. E ele se aliou a Acabe, reino do norte, reino de Israel. E aliou-se ao filho de Acabe, Acasias. Ele deu a sua filha em casamento ao filho de Acabe. E isso gerou uma aliança. Além disso, eles tinham uma aliança também bélica, de guerra. Quando Acabe saiu para a guerra, inclusive na morte de Acabe, Josafá estava junto. E eles tinham também uma aliança comercial, que eram esses navios, os navios de Tarsis, que iam em busca de ouro. A Bíblia diz que quando Josafá quis empreender esse projeto nobre, que era buscar ouro de Ofir, não era qualquer ouro, era um ouro puríssimo. Dizem que o ouro de Ofir era considerado ouro puríssimo, porque ele por si só não precisava de purificação por meio de fogo. Os detritos, os rudimentos de qualquer outro elemento eram muito poucos nesse ouro. Enquanto os demais ouros precisavam ser purificados, ele não. Por si só era um ouro puríssimo. Por isso era um ouro cobiçado. As pessoas iam atrás. Os reis da terra queriam possuir esse ouro, como Salomão fez. Mas esse projeto fracassa, diz a Bíblia. Um projeto nobre, buscar ouro, que fracassa. Constroem os navios no mesmo lugar onde Salomão construiu seus navios, em Ezion-Geber. Mas a Bíblia diz que lá onde eles foram construídos, eles já quebraram. E a Bíblia nos ensina que Deus chega até Josafá, levanta um profeta, porque muitas vezes Deus precisa levantar profetas para falar conosco, para que o nosso coração se renda diante dele, porque o nosso coração é endurecido, por mais piedosos que sejamos. E Josafá, um homem piedoso, mas que fazia alianças erradas na sua vida, em aliança com o filho de Acabe, constroem esses navios mercantes, opulentos, grandes, símbolo de altivez, de arrogância, de grandeza, de vaidade. Mas a Bíblia diz que Deus quebrou as obras de Josafá ali mesmo, onde elas foram construídas, e diz a razão.
A Bíblia diz: porque você se aliou, Josafá, a Acasias, um rei que agiu iniquamente, um rei iníquo, um rei cujo coração era um coração desviado da minha presença, tal qual foi o seu pai Acabe, eu faço quebrar as tuas obras. O texto deixa claro que, embora o projeto fosse nobre, ele fracassa, não no meio, antes do início. E eu gostaria de usar nessa manhã essas duas figuras, os navios de Tarsis e o ouro de Ofir, para prover duas respostas à nossa série. Primeiro, projetos nobres fracassam, porque não dependem de Deus, mas da autossuficiência humana. Vamos repetir? Você pode repetir comigo? Projetos nobres fracassam. Meu irmão, o chamado da Bíblia é para que nossos projetos, os nossos planos, sejam todos feitos com dependência e humildade. Todos. Tiago capítulo 4 diz: ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como um vapor que aparece por um pouco, mas logo desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. A Bíblia nos ensina que os nossos projetos, para funcionarem, precisam, sobretudo, de uma profunda dependência de Deus. O coração do homem pode fazer planos. Não existe na Bíblia nenhum tipo de impedimento para que nós façamos nossos planos. Há uma tradução de Provérbios capítulo 16, verso 1, que diz que ao coração do homem pertence os planos. Todos nós projetamos, planejamos, esperamos algo, temos esperança quanto ao futuro. E, aliás, quem não planeja, não projeta, não sonha, tem alguma coisa errada consigo. Está passando, talvez, por um momento de depressão, precisando de ajuda. Porque os sonhos são o motor da alma. Os sonhos são como que uma linguagem do espírito. Os sonhos são aquilo que nos projetam para frente, os planos, os projetos. O coração do homem pode fazer planos. Mas nós precisamos reconhecer que a resposta certa dos lábios só vem do Senhor. Nós precisamos reconhecer que projetos não podem ser feitos baseados em autossuficiência. Talvez Josafá tenha pensado: nada pode impedir que os navios de Tarsis cheguem até onde está o ouro de Ofir e o tragam para Israel. Porque os navios são navios grandes. Navios preparados para enfrentar o mar. Navios, de fato, que eram preparados para ser navios de mercadoria, mercantes. Eram os Titanics da época. Não podiam ser afundados. Não havia, talvez, nenhum tipo de informação na história de um naufrágio desses navios. Tal era a grandiosidade e a força deles para enfrentarem as dificuldades do mar. E não sei, me parece que as alianças que Josafá vai fazendo, vai gerando nele esse sentimento de autossuficiência, tal qual era o sentimento de Acabe, tal qual era o sentimento de Acasias. E agora, num momento muito específico, quando eles constroem os navios e estão prontos para partir, Deus levanta um profeta e diz: eles vão se quebrar e não vão sair do lugar, porque você não está no centro da minha vontade, Josafá. Tem muita gente piedosa como Josafá, que não está no centro da vontade de Deus, está se aliando a gente iníqua, e está indo por um caminho que é caminho de morte. E Deus nessa manhã está dizendo ao seu coração:
esses navios vão se quebrar, porque eles não são meu projeto, mas você é projeto meu. Então eu te trago para junto, mas os teus navios vão se quebrar. Meu irmão, quando nós permitimos que a autossuficiência domine o nosso coração, nós fracassamos. Nesse mesmo texto de 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá enfrenta um momento muitíssimo difícil. Olhe para mim, por favor. Ele recebe a notícia que os amonitas e os moabitas, o mesmo capítulo que nós lemos o texto, estão em complô, se unem para virem até Israel, sitiar Jerusalém, destruir. A Bíblia diz que Josafá sente medo. Ele não confia no seu exército. Ele não confia na força bélica de Israel. Ele não confia na sua própria capacidade de gerenciar, de ser estrategista naquela situação. Ele sabe da sua completa incompetência, da sua total insuficiência diante daquilo. No verso 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, a Bíblia nos diz que Josafá está orando diante do Deus dos céus. E ele diz: Deus Todo-Poderoso, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Deus mais uma vez levanta um profeta. E o profeta diz para Josafá: não faça nada, fique parado e veja o livramento que o Senhor vai trazer. E a Bíblia diz que quando o exército está pronto, Deus diz: coloquem diante do exército o coral, e eles vão começar cantando as estratégias de Deus. Coloca o coral, e o coral vai cantar e declarar: as misericórdias do Senhor duram para sempre, de eternidade a eternidade a sua bondade. E quando o coral começa a cantar, os inimigos se confundem e eles matam-se mutuamente. E a Bíblia diz que não há perda de ninguém em Israel. Todos eles são protegidos e guardados. Por quê? Porque Josafá, naquele momento, não confia em si, não confia na força do seu exército, não confia nos cavalos, não confia nos escudos, não confia nos guerreiros. Ele confia em Deus. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Quando os nossos olhos estão em Deus, as nossas guerras podem ser as mais difíceis. Ele nos concede a vitória. Mas quando os nossos olhos estão em nós mesmos, nós vamos ter de prover a vitória de alguma forma. Aí você vai ter de confiar em você. Há um texto em Deuteronômio que tem me chamado muita atenção, que diz que a terra em que você passa a possuir não é como a terra do Egito, em que você plantava e regava. A terra que você passa a possuir é a terra da promessa. Nessa terra, você dependerá da chuva dos céus. Aleluia, isso é bom demais. Porque a Bíblia está dizendo assim: se você quiser voltar a viver como no Egito, se vira. Em outras palavras é assim: se vira. Confia então na sua capacidade, confia no seu intelecto. E tem muita gente confiando em si mesmo, achando que é capaz, achando que é o top. Meu querido, você e eu somos apenas vermes, precisamos da graça do Altíssimo. Mas a Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ter de enfrentar o Todo-Poderoso. E enfrentar o Todo-Poderoso não é fácil, não. Por que os nossos projetos fracassam? Fracassam porque nós passamos a depender das nossas forças e não das forças de Deus. Não estou dizendo que você não tem que fazer o melhor. Eu não estou dizendo que você não tem que mirar a excelência. Eu não estou dizendo que você não tem que se esmerar. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, que você não precisa ser, de fato, mais dedicado em tudo que você faz. Eu estou dizendo que você tem que confiar em Deus e não em si. Quando a Bíblia diz assim, Salmo 127,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus dá enquanto... Aí alguns vão dizer, então é um convite à preguiça. Entenda o texto. O texto é um convite à confiança, não à negligência, não à preguiça. É um convite à confiança. Está dizendo, edifique, mas coloque a sua confiança não no material que você usa, não na tua capacidade de edificação. Coloque a tua confiança no Deus que edifica sobre você. Não está dizendo assim, não cuide, nem vigie, deixe para lá. Deus que cuida. Não, vigie, mas não coloque a sua confiança na sua capacidade perceptiva de olhar ao redor, na sua capacidade de perceber o perigo. Coloque a sua confiança em Deus, porque é Ele. No final das contas, é Ele quem cuida de nós. A autossuficiência diz quando nós tiramos toda a nossa confiança de Deus e colocamos a nossa confiança em alguém, quando colocamos a nossa confiança em algo. Vamos lá. Projetos nobres fracassam quando são regidos por avareza. Quando eu digo que projetos nobres fracassam porque não dependem de Deus, mas da autossuficiência, eu estou imaginando os navios de Tarsis. Mas quando eu digo que projetos nobres fracassam quando são regidos por avareza, avareza é o amor desmedido ao dinheiro. Como se houvesse algum tipo de amor equilibrado em relação ao dinheiro. Não há. Não se engane. Não há como amar a Deus e as riquezas. Não existe. Mas talvez uma boa definição para avareza seria esse desejo desmedido, uma cobiça incomum, descomunal de possuir. O ouro de Ofir era um ouro puro. A sua nobreza, pureza, preciosidade se dava pelo fato de que não havia nele impureza nenhuma. Não havia resíduos de outros materiais. O ouro faz com que os olhos se tornem insaciáveis. O ouro de Ofir aponta para escolhas impulsivas. O ouro de Ofir nos fala de algo que é atraente aos olhos. O ouro de Ofir preconiza mera riqueza e consumo. Talvez o coração de Josafá tenha se tomado, tenha se permitido, tenha sido tomado pelos mesmos anseios nababescos que havia em Salomão. Pelos mesmos desejos de grandeza que haviam em Salomão. Alguns advindos da história real, outros talvez de histórias folclóricas que falavam a respeito de Salomão. De repente o coração de Josafá pode, é uma mera conjectura, ter sido tomado desse desejo de um homem que viveu 100 anos antes. Porque projetos nobres fracassam quando não são regidos por motivações verdadeiras, como vimos no primeiro dia que estudamos esses textos. E quando eles não são motivados sinceramente, podem ser motivados por outras coisas, e uma delas é a avareza. Irmão, preste atenção. Tem pouco tempo, então preste atenção nisso. Nossos planos de riqueza material podem esconder perigosas ciladas para a nossa alma. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, a Bíblia diz: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É assim. Jesus advertiu a respeito. Um dia alguém grita para Jesus e diz assim: Jesus, manda o meu irmão dividir a herança comigo.
Jesus, percebendo que a petição daquele homem não era uma petição por justiça, porque Jesus conhece o coração do homem, ele diz assim: quem me instituiu juiz? E em seguida Jesus traz um ensinamento. Ele diz: tende cuidado que o vosso coração seja guardado de toda a avareza. Lucas capítulo 12. Está em Lucas. O Evangelho eu acertei. Está lá. Em seguida, Jesus conta uma parábola, inclusive. Jesus diz que havia um homem, um agricultor, que na sua plantação tem um superávit, colhe muito, ele destrói os seus celeiros, reconstrói celeiros maiores, guarda toda a provisão e diz: agora, minha alma, você pode viver regalada, tranquila, sem nenhuma preocupação. 12, Lucas 12, 13, certo. Aí, a Bíblia diz que naquela noite, Deus chega até o homem e diz: hoje a tua alma precisa prestar contas. E você? Tudo que você guardou, para quem será? Tem gente que faz provisão a vida inteira para essa terra, mas não faz provisão para a sua alma. Tem gente que, em nome da providência e da previdência, justifica o seu desejo de cobiça e riqueza. Eu faço isso porque eu sou um homem previdente. Não, preste atenção. Existem pessoas de fato previdentes e nós devemos ser. Mas existem pessoas cujo coração é tomado de cobiça e está buscando só riqueza, estão esquecendo de prover a sua alma daquilo que é a riqueza espiritual. E Jesus conclui, lá em Lucas capítulo 12, dizendo assim: assim é o homem que entesoura riqueza para si nessa terra, mas se esquece de providenciar riquezas diante de Deus. Vamos encerrar? Agora, irmãos, com uma tônica de esperança, porque um irmão até me sugeriu, dizendo assim: pastor, agora vamos pensar em falar dos projetos nobres que deram certo. Verdade. E eu já comecei a pensar, em algum momento, quem sabe, nesse ano ou em outra oportunidade, se Deus quiser, a gente pode falar sobre projetos nobres que deram certo, porque na Bíblia existem esses projetos bem-sucedidos. Mas quando os planos fracassam, primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no coração: verifique se não está deliberadamente agindo contra a vontade de Deus. Verifique, meu irmão. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando nós estamos planejando é verificar se nós não estamos deliberadamente agindo contra a vontade de Deus. E como que isso acontece? Primeiro, nós temos uma vontade revelada de Deus nas Escrituras. Então, existem coisas que estão na Escritura claramente delineada. Você não precisa perguntar em oração. Deus já disse, está na Bíblia, é só conhecer as Escrituras e saber aquilo que não está ajustado à vontade de Deus. Existem coisas que não estão ajustadas à vontade de Deus. Deus, nós vamos adquirir essa rádio aqui. A gente sabe que está tudo ilegal, que o processo é ilegal. Mas nós vamos orar para saber a tua vontade. Não precisa. Não precisa. Ainda mais se é um grupo de pastores. Não precisa. Eles têm por obrigação conhecer as Escrituras e saber que Deus não se torna cúmplice do nosso pecado. Verifique claramente se deliberadamente você não está se opondo à vontade de Deus. Segundo, peça discernimento da vontade de Deus, meu irmão. Peça discernimento. Porque existem outras coisas na vida que não estão claramente ditas nas Escrituras. Eu devo mudar de cidade?
Eu devo mudar de ramo de trabalho? Qual a faculdade que eu devo escolher para estudar? Essas coisas não estão ali ditas. E nós precisamos pedir discernimento da vontade de Deus, porque o discernimento vem. Às vezes Deus bloqueia os nossos caminhos, irmãos. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo queria ir para Mísia, Bitínia, pregar o Evangelho. Ele não queria ir com outra finalidade, ele queria pregar o Evangelho nesses lugares. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Porque existem coisas que são boas, são nobres, mas não estão dentro da vontade de Deus para a sua vida. Então peça discernimento. E discirna. E por que eu estou falando de discernimento? Porque a primeira coisa que nos vem à mente ao ler esse texto, eu penso comigo. Que se eu quero ir até um lugar, pregar o Evangelho, e a minha intenção verdadeira é essa, e tudo está bloqueado, o que eu penso? Primeira coisa, é o diabo. Vamos fazer uma oração aqui repreendendo o capeta. Em nome de Jesus, sai. E não sai. Porque às vezes quem está bloqueando os nossos caminhos é Deus. E para isso a gente precisa ter discernimento espiritual. E discernimento é fruto da intimidade. É ir ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus vai dizer claramente: Paulo não é Mísia, não é Bitínia, é Macedônia. Então um varão macedônio apresenta-se diante de Paulo e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo vai para lá. E porque ele vai, nós temos hoje nas Escrituras Sagradas para ler 1ª, 2ª Coríntios, 1ª, 2ª Tessalonicenses. Temos outros textos que foram, Filipenses, textos que foram resultados dessa viagem que Paulo fez. 2ª viagem missionária. Resultado não dos projetos que ele tinha estabelecido, mas do projeto maior que Deus tinha estabelecido para ele. Terceiro, quando os planos fracassam, saiba que Deus tem o melhor tempo e modo para as coisas. Não é isso que diz Eclesiastes capítulo 8, verso 6? Às vezes, querido, veja que até agora eu disse 3 coisas. A primeira é que tem coisa que está contra a Bíblia, não vai dar certo. A segunda é que tem coisas que, embora estejam favoráveis, porque são coisas boas, não estão no plano de Deus para a sua vida. Então peça discernimento. E agora eu estou dizendo o seguinte: existem coisas que Deus chamou você para fazer, só que às vezes não é nem o tempo, nem o modo. É você que é para fazer, mas não é agora e não é desse jeito. Deus disse para Moisés: Moisés, você vai ser o libertador. Moisés entendeu o projeto, que ele deveria libertar o povo de Israel do Egito. Ele sabia que era aquilo. Ele vê um egípcio maltratando um judeu, e ele sabe que ele foi chamado por Deus para libertar os judeus do Egito. Quando ele vê aquela cena, ele toma o partido do judeu, mata o egípcio e enterra na areia. Não precisa de muito tempo para descobrirem o que Moisés fez. Ele sabia o projeto, mas ele não sabia o tempo e o modo. Quando Deus disse: Moisés, é agora, ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro no deserto. Quando ele vê uma moita, é moita aquilo, como é que chama? A sarça. É uma moita. Sarça é uma plantinha assim que dá lá na rasteira. Ele vê a sarça falando. Porque embora não emitisse nenhuma voz, ela estava pegando fogo, mas não se consumia. Naquele momento ele diz: tem alguma coisa extraordinária acontecendo, eu vou até lá para ver. E quando ele chega, Deus começa a falar, diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Não é porque é o lugar, é o evento. Deus está naquele lugar, e onde Deus está, aquele lugar é santo, o evento é santo. E Deus começa a falar com ele e diz: é agora, Moisés, você já sabe o que eu te chamei para fazer. Agora é o tempo e o modo. Vai até Faraó. E ele não queria ir, né? Mas ele vai, porque agora é o tempo e é o modo do projeto se realizar. Meu irmão, discirna o tempo e o modo, porque talvez não seja agora e nem seja o jeito. Vamos lá.
fracasso é uma coisa especial na nossa vida, sabia? Porque o fracasso nos ensina muito. Muito, demais. Fracasso é algo especial, porque é bom a gente passar pela aflição para que a gente aprenda a conhecer a Deus, diz o Salmo 119. Oswald Smith, o grande pastor Oswald Smith da Igreja do Povo, em Toronto. Um homem com coração missionário. Vários livros escritos sobre missões. Oswald Smith queria ser missionário. E o seu desejo era tão intenso de pregar o Evangelho a culturas que não conheciam a Deus, a povos distantes, que ele deixou tudo para ir pregar o Evangelho. Deixou tudo para ir pregar. Só que ele era um homem de uma saúde frágil. Primeiros dias no campo missionário ele adoeceu e teve de voltar. E o médico disse para ele: você não serve, você não pode ir para esses lugares. Você tem uma saúde frágil, você tem que ficar aqui. E Deus o coloca na Igreja do Povo, em Toronto. E ele começa uma mobilização com a igreja relativa ao trabalho missionário. A Igreja do Povo chega a subsidiar, cuidar de 500 missionários nos campos. Às vezes, Deus leva você a um fracasso aqui, porque Ele tem um plano muito maior lá. Se Oswald Smith tivesse apenas ido, seria um missionário. Mas porque Deus o fez ficar, foram 500. Fique de pé, por favor. Não desista dos seus planos. Leve em consideração tudo que você ouviu e planeje novamente, agora com dependência de Deus e humildade. Deixa eu orar por você. Tem gente aqui com planos, com projetos. Eu te aconselharia a tirar um tempo de reflexão e levar em consideração todas as percepções que Deus trouxe ao seu coração ao longo dessas 4 semanas, desses 4 domingos, e tentar entender o que é que está acontecendo. Se esse projeto é um projeto para dar certo, então ele vai seguir uma direção conduzida e guiada pela vontade de Deus. Mas eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor te ajude. O que é que você tem aí no seu coração? Que planos são esses? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos aos olhos do homem são retos, mas Deus pesa o espírito. Se você quer orar comigo, se ajoelha aí onde você está. Mas eu quero, não importa qual seja o projeto que você está estabelecendo aí no seu coração. Eu queria que você agora o colocasse na presença do Senhor. Não importa também qual é o projeto que você esteja envolvido. Se Deus falou para você, saia dele, saia rápido. Não insista. Não, pastor, eu sou perseverante. Não, você é teimoso. Porque se Deus mandou você sair, saia. Porque muitos, porque insistiram em projetos contra a vontade de Deus, entraram em ruína e perdição. Se Deus quebrou os navios, não insista na construção desses navios. Se Deus mandou uma tempestade no meio do mar,
e você foi lançado ao mar, não insista na viagem. Volte. Volte para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, eu tive projetos que para mim eram nobres. Navios de Tarsis que quebraram em Ezion-Geber. Quando eu disse para Deus: Senhor, eu quero agora fazer a minha faculdade, porque eu já dei muito de tempo para o Senhor. Fui tão cedo para o seminário, Senhor. Comecei a pastorear tão cedo. Com 21 anos eu estava pastoreando. Com 17 anos eu já estava na frente de um trabalho, de uma congregação. Então eu já dei muito tempo para o Senhor. Agora eu quero fazer a minha vida. Eu quero ser advogado. Eu quero ganhar dinheiro. E eu disse com franqueza isso para o Senhor. E Deus disse: você é Jonas. Se você quer ir, você tem que comprar passagem e pagar para ver o que vai dar. Deus disse: esses são navios de Tarsis. Eu estou quebrando esses navios em Ezion-Geber. Se você quer insistir na construção desses navios para buscar o ouro de Ofir, você vai ter de ir com as suas próprias forças. O que me fez ficar não foi que eu sou bom, foi temor de Deus. E é com temor de Deus que eu permaneço na presença dEle. E o meu testemunho para você agora é: tenha temor de Deus e caia fora desse projeto iníquo, porque não vai prosperar. Saia. Deus nessa manhã está dizendo com você: saia desse projeto. Você sabe que Deus está dizendo: não se alie a essa pessoa. O que existe por detrás é iniquidade. O que existe por detrás é avareza. O que existe por detrás é autossuficiência. Você é gente de Deus. Você é Josafá. Não se alie com Acabe. Saia. Quem vai te sustentar? O teu pai vai te sustentar. O eterno, o Deus de toda a provisão, o Deus que não deixou Elias passar fome, o Deus que fez com que ele bebesse da água do riacho de Querite, que fez com que pássaros trouxessem comida até ele, que fez com que a viúva visse as suas panelas multiplicarem comida. Quem é que vai te sustentar? O Deus Todo-Poderoso. Mas não entre nesse navio, porque ele é navio de Tarsis e vai se quebrar. É naufrágio na certa. Se Deus está falando com você, entenda a voz de Deus. Pai Santo, eu quero nesta manhã te agradecer, Senhor, por esta série de mensagens que fizeram tão bem ao meu coração em primeiro lugar. E eu quero te agradecer porque sei que o teu Santo Espírito é aquele que vai falando e vai nos conduzindo e nos direcionando. Abençoa este povo, abençoa esta igreja, abençoa os projetos pessoais de cada um, mas abençoa os projetos que nós temos como igreja, Senhor. Nós queremos fazê-los na dependência e humildade do Senhor. Ajuda-nos em tudo, é a minha súplica, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre você, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te leve por caminhos retos, que o Senhor faça caminhos retos para os teus pés, que o Senhor seja aquele que te dê êxito e sucesso em tudo que as tuas mãos empreenderem fazer, na dependência e humildade dEle. Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido.